Fala, Tricolor, beleza? Sei que vocês já devem estar um pouco saco cheio desse assunto de SAF, mas olha, se preparem porque esse vai ser o assunto que vai rivalizar com o campo e bola. Vocês não têm para onde correr. E é um assunto importante, gente, não tem como fugir desse assunto. Hoje é o assunto talvez mais importante, e mais importante até do que as competições que o Fluminense está disputando, porque a questão da SAF é uma questão que é definitiva e pode trazer para o Fluminense uma mudança de nível tanto para cima quanto uma mudança de nível tanto para baixo. Então, é um assunto delicado, um assunto que a gente tem um limiar muito grande entre você militar contra a ideia, você militar a favor da ideia e você, ao mesmo tempo, tentar explicar a ideia. O que a gente vai tentar fazer com esse vídeo aqui hoje? Nesse vídeo aqui hoje vai ser um pouco diferente. Vocês sabem minha opinião sobre SAF, sou contra a SAF. Acho que o Fluminense não deveria vender o seu controle. O controle tinha que ser do torcedor. O torcedor tinha que sempre poder eleger seus representantes e ser representado por eles, e eles serem, pelo menos, no mínimo, os executores da gestão do futebol. Mas, independente disso, nesse vídeo em específico eu vou tentar reagir a uma entrevista do Vitor Lessa com o Carlos de Barros, que é o representante dos compradores do Fluminense. Eu gosto de usar a expressão comprador porque eu não gosto de eufemismo, negócio de investidor. Investidor é outra coisa, investidor é o cara que coloca grana em negócios extremamente lucrativos com a expectativa de ter realmente um retorno financeiro em troca, né? Nessas operações, eu volto a falar, o futebol não é uma operação lucrativa, muito pelo contrário, o futebol ele exige um gasto tão grande quanto o investimento, a não ser que você faça como a família Glazers, que comprou o Manchester United para ganhar dinheiro, e não está nem aí se o Manchester United vai ganhar, se vai perder, tanto é que o Manchester United, que era a maior potência do futebol inglês, hoje nem para a Champions League vai, muitas vezes, né? Enfim, se inscreve aí no canal, quem chegou agora aí, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho de notificações, quem puder também deixar o seu hype, nos ajude aí a crescer. E hoje a gente optou por não fazer o Resenha Express para fazer esse react, né, para fazer um Flu em Floco. O Resenha Express volta tarde, a gente tem informações para trazer de Fluminense, mas a gente vai ficar aqui com o nosso react nesse momento aqui, porque a gente entende que é mais importante agora. Fica aí que tá começando o seu Flu em Foco. É isso aí, vamos lá, vamos reagir então à entrevista do Carlos de Barros no canal do Lessa, né? O Lessa levou o Carlos de Barros, fez uma boa entrevista e vamos tentar explicar para vocês aqui, tentar dissecar reagindo aqui à fala do Carlos de Barros. Prometo que vou tentar ser o mais explicativo possível. Vou fazer minhas críticas, obviamente, mas vou tentar ser o mais explicativo possível. Vamos ver. Assistem diariamente aqui o canal do Lessa. Então, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu tenho certeza que vai ser um papo que vai esclarecer muita coisa em torno desse projeto que vocês montaram. Boa, não, prazer estar aqui com você, com todos os torcedores, todo mundo que segue você, Lessa. E te agradecer também. Vamos lá para a parte que... Conselho, você concedeu também algumas entrevistas parte que acrescentaram outros pontos. Então, o objetivo aqui, ele vai ser tentar... Aliás, o meu objetivo vai ser tentar ser objetivo, mas vai ser isso para a gente. E aí eu já começo falando sobre o tema valuation, que é talvez uma das coisas que mais pega assim, para o torcedor, porque o que viraliza nas redes sociais... Galera, valuation, para quem não sabe, é o preço do Fluminense. É isso que ele está falando aqui. Ele está perguntando sobre a questão do valuation. Se ele acha o que levou ele a chegar a esse valor aí do Fluminense. E o Lessa vai fazer essa pergunta para ele agora aqui. E ele vai ter que explicar a questão do valuation do Fluminense. Tá, vamos ouvir aí agora a explicação do Carlos de Barros, como ele chegou a esse valor.
Por que, na visão de vocês de mercado, esse valor que está sendo pago ou que será pago é justo? Boa. Ótima pergunta, Alessa. Eu acho que eu, como torcedor, adoraria que, né, vou tirar meu chapéu aqui de representante dos investidores e falar como torcedor, tá? Meu sonho como torcedor é o mesmo que todo mundo está falando. Eu queria que se pagassem bilhões e bilhões e chovesse dinheiro nos cofres do Fluminense e a gente conseguisse contratar atletas até não poder mais. Esse é o meu sonho como torcedor, por isso que eu entendo todo mundo. E fala uma outra coisa. Para mim é quase que impossível dizer, assim, olhando de fora, quanto que vale a marca Fluminense. É uma coisa... não tem como você valorizar. Então, como é que as pessoas fazem para poder chegar a valores de transações e múltiplos? Por que a gente tem confiança de que esse valuation é justo? E se não fosse justo, a gente não estaria aqui fazendo isso. Tá? É a única forma e a gente tem muita consciência disso. O que o pessoal geralmente faz nesse mundo de esportes? E vocês vão ver que é por isso que a proposta do Fluminense, quando teve uma matéria até no GE, que foi boa, que comparou todos os valuations, a do Fluminense é até maior que quase todos, com exceção de uma, não vou citar nome, mas de uma que tem o imóvel junto, a arena junto, por isso que diferencia. Mas a do Fluminense é até maior que todas as outras. E como é que as pessoas geralmente fazem essas contas? No Brasil e no mundo. Tem dados, isso, pode até pesquisar, é fácil. Como esses clubes não geram caixa, resultados, é diferente de outras empresas que geralmente geram lucros, mas clubes de futebol não geram lucro, porque tudo que se arrecada se investe. Opa! Ele está dizendo que time de futebol não gera lucro, porque tudo que se arrecada se investe no pagamento das despesas e na contratação de jogadores. Então, a pergunta já de cara que eu faço ao Carlos é, então por que ele quer comprar o Fluminense, né? Será que é só o amor mesmo? Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui. Se consome. Então, as pessoas olham quanto que o clube está faturando e não tem jeito. Quanto que o clube está faturando de forma recorrente nos últimos anos, e óbvio que tem anos que são muito melhores, e graças a Deus o Fluminense vem performando de uma forma exemplar nos últimos anos, a gente não tem nem o que falar, mas as pessoas olham, beleza, o clube está faturando, e no caso do Fluminense, é cerca de 500 milhões, aí você pode dizer que é 550, 450 de forma recorrente nos últimos 5 anos, e ele compara isso com o valuation total. E é sempre esse múltiplo. Quantas vezes a receita recorrente do clube vale? E aí, na Europa, você imagina que, teoricamente, deveriam ser múltiplos de receita maior. No Brasil, que ainda é um mercado ainda que está se desenvolvendo e tem muitos riscos, deveriam ser múltiplos de receita menores. E foi isso que a gente fez. Tá? A gente olhou, comparou a receita do clube de forma recorrente, falou o Fluminense merece um múltiplo acima. Aí outra coisa importante também, e com isso a gente chegou no múltiplo que é entre 2,5 vezes, 3 vezes, é por aí o múltiplo do Fluminense, que depende de como é que você corta. Em relação ao faturamento. Em relação ao faturamento, exatamente. O faturamento recorrente. Então esse é um... Só uma coisa, galera. Beleza, ele está colocando aí que o valuation do Fluminense ficou baseado no faturamento. Tá? Ou seja, quanto o Fluminense fatura, quanto sobra do que ele fatura, porque ele tem que pagar despesas. O Fluminense hoje, ele fatura um valor, realmente, um valor legal, 600 e poucos milhões, mas as despesas do Fluminense geram em torno de 500 milhões, 400 e poucos milhões, o que faz com que, e aí colocando pagamento de dívida, tá, gente? Faz com que o Fluminense tenha superávit de 100 milhões, 70 milhões, 150 milhões. Então, o Fluminense ele é superavitário do ponto de vista de ter uma receita que sobra para poder investir no futebol. Só que, assim, eu não sou do mercado, né? Mas me soa estranho o cara falar isso. Eu vou trazer um especialista aqui, eu estou adiantando para vocês, para fazer essa análise. Me soa estranho, porque para você precificar um clube, você não tem que se basear só no faturamento. Você tem que se basear nos patrimônios. Você tem o Vale de Xerém, que é o CT de Xerém, lá da base. Você tem também os direitos federativos dos garotos, que são promessas, obviamente, mas tem um valor. Você tem o CT Carlos Castilho, que é um patrimônio do clube, e você tem o contratos profissionais. Estranho isso. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Parâmetro, e por esse parâmetro, a gente fala tranquilamente que o Fluminense está bem avaliado por esse parâmetro. Tá? Por esse parâmetro, o Fluminense está bem avaliado. Agora, muitas das outras transações que aconteceram no Brasil,
eu não vou usar, né, já usaram esse termo SAF de resgate, não é isso, mas teve outros clubes que estavam em situação financeira mais desafiadora que o Fluminense, muito mais. A gente tem os valores, esse valor definido de 500 milhões do aporte que será feito pelos investidores, que é um aporte inicial. Não se trata de um teto, né? É um aporte inicial obrigatório. Já há uma definição em relação ao que será feito num primeiro momento esse primeiro aporte ou com esses primeiros aportes em relação, vamos atacar a dívida, vamos contratar jogador, vamos fazer um time mais forte, gerar mais receita. Já há uma ideia de como será trabalhado esse investimento inicial? Boa, a gente tem planos, mas a gente precisa passar por uma etapa que a gente chama de diligência, e o clube está cuidando disso de forma exemplar até, né? Então eles vão montar uma comissão, vão montar comissões, vão deixar tudo transparente, teve até gente que, alguns dos nossos investidores, são tricolores fanáticos também, assim como eu, que falam, Carlinhos, cara, vocês estão deixando, tá tudo muito transparente, que eu estou com medo da gente abrir, é como se eu estivesse abrindo o planejamento estratégico da minha empresa e tem outros clubes aí que também tem torcida, também tem torcedores, eles vão replicar esse negócio, vão fazer. Eu falei, cara, é assim, não tem muita escolha, a gente tem que pecar pelo excesso de transparência porque é um negócio que impacta a vida de milhões de torcedores. Então é o que é, vai ser transparente, todo mundo vai ver e pronto. Mas fechando esse parênteses, então como é que a gente vai tratar dos 500 milhões? O clube, a gente precisa passar por um processo de diligência, que se chama, que é o Fluminense é super bem gerido. O diligência. Para valorizar o que todos esses dirigentes fazem, mas em termos de números, DFs, eles apresentam as demonstrações, então tem tudo lá, é público. Só que agora a gente precisa abrir o capô, é como se fosse abrir o capô e avaliar por dentro e ver, beleza, como é que é a quebra dessa dívida mesmo do Fluminense? O que vale a pena você pagar, ou porque tem um custo muito caro, ou o que vale a pena você manter lá, porque ela é barata e está toda parcelada ao longo de... E eu não vou gastar dinheiro para pagar uma dívida boa quando eu posso pegar esse dinheiro e investir no elenco. Galera, isso é muito importante que ele está falando. Você tem a questão da dívida boa e da dívida que é perigosa. Por exemplo, a dívida que está parcelada e está sendo paga, que já tem acordo, essa dívida não vale a pena você pagá-la de uma vez. A não ser que você tenha muito dinheiro, né? E que nem os árabes fazem lá e queira pagar tudo logo de uma vez para se livrar do problema. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: é melhor você entrar com um bom dinheiro e investir em estrutura e pagar só aquela dívida que é complicada e que ela não está acordada, do que você pagar a dívida que já está acordada, que já está parcelada. Porque aí o dinheiro sobra para outras coisas mais importantes. E essa dívida tu já tem previsão de pagar em tantos anos. Então, assim, isso que ele está falando é isso. Tem que avaliar a dívida para ver como vai usar esses 500 milhões. É basicamente isso que ele quer dizer. Vamos lá. Então, a gente precisa passar por essa etapa. Essa etapa vai ocorrer nos próximos meses, assumindo que após a criação dessas comissões, e a gente vai olhar e vai definir. Aí vai pegar os 500 milhões e falar, a parte vai ser para reduzir a dívida e deixar só aquela dívida que está super equacionadinha lá para o longo prazo. E a prioridade aqui é que esse tema de dívida, que é um tema que eu, como torcedor, sempre me assustei, desde sei lá quando, que isso fique para trás, que a gente tem um clube sustentável para o longo prazo, com uma dívida bem controlada e pequena. Então, parte é dívida, e aí a outra parte é elenco, sim. E é elenco eu acho que a gente pode... E vai depender muito da diretoria, né? A gente vamos, ojalá, classificar para a Libertadores ano que vem. Ou pela Copa do Brasil, Sul-Americana, vamos terminar no G6. Vamos entrar com um time fortíssimo para a Libertadores? O que a gente vai fazer? E aí a gente define a liderança, a gestão que vai definir isso, e o conselho vai aprovar e tudo, mas a gestão que vai definir. Entendi. Agora a gente vai falar sobre um tema que também é um tema que gerou muita discussão, a questão dos 6,4 bilhões de investimento nos próximos 10 anos, né? Que é algo que o torcedor no primeiro momento levou um susto, falou, opa, isso é tudo dinheiro novo? Não, calma, não é isso, vai ser gerado também com as receitas do clube, né? Com o caixa, com o faturamento do clube. E aí será garantido, pelo que você apresentou lá naquele dia, esse investimento total em 10 anos, 6,4 bilhões. Se a gente fizer uma média, mais ou menos, uma conta de padaria aqui, 640 milhões é uma média anual, né? Levando em consideração esse valor total. E eu vi muita gente nas redes sociais falando, mas isso o Fluminense fatura, ele já fatura isso. Não faz muito sentido. Mas para mim é muito clara a diferença entre faturamento e investimento, porque você fatura, mas você gasta
para faturar aquilo. O clube de futebol hoje do Fluminense, ele gasta mais de 300 milhões. Talvez esse ano vai faturar até mais, imagino, por causa da Copa do Mundo. Mas também você tem um gasto maior com a Copa do Mundo também, de viagem, logística, enfim. No fim das contas, o que sobra ali para você investir, com os outros pagamentos que tem que fazer, deve ser 200 milhões ou menos, dependendo do resultado final ali do balanço. Então, como garantir para o torcedor que esse investimento no futebol de 640 milhões anuais, e aí essa questão de ser por ano eu vou abordar depois, mas para gerar esse investimento, você tem que arrecadar muito mais. A gente está falando aí, pensar em algo de 1 bilhão de arrecadamento. Como é que vocês planejam gerar essa receita a mais? E se não for possível viabilizar essa receita a mais, esse dinheiro ele sai de um novo aporte dos investidores, o Fluminense vai ter que recorrer à venda de jogadores de Xerém para completar esse valor. Como é que isso pode ficar mais claro na cabeça do torcedor, essa gestão desse investimento a longo prazo de 10 anos? Galera, o que o Lessa está perguntando aqui é muito importante, se vocês entenderem. O conselheiro que subiu lá e fez essa pergunta, né? Se esse dinheiro era dinheiro novo ou se era dinheiro do clube, cometeu um erro, tá? Ele cometeu um erro. Por quê? Porque ele falou que o Fluminense arrecada 600 milhões por ano, que não faria diferença, mas ele só esqueceu de falar das despesas, tá? 600 milhões, mas as despesas são tão altas quanto a arrecadação. O Fluminense teve ano aí que teve despesa de 300 e poucos milhões, quase 400 milhões. Então não adianta ter um rendimento de 600 milhões se tu tem despesa de 400, 500 milhões, porque o investimento no futebol vai ficar limitado. Então, isso que a pergunta que o Léo está falando é isso. O que eles prometeram, o que a SAF está prometendo é que vai ter 600 milhões de investimento. Ou seja, tira a despesa daí. A despesa vai ser paga e vai sobrar 600 milhões de investimento. Foi isso que eles falaram. O Fluminense hoje não tem 600 milhões de investimento. O Fluminense hoje tem 200 milhões de investimento, 250, por aí. É o que o Fluminense consegue fazer de investimento por ano. O que o Carlos de Barros falou lá na promessa lá, que são 600 milhões de investimentos, puro para investimento. E aí, investimento na base, investimento no time profissional, investimento no pagamento de dívida, talvez, investimento em uma série de coisas. Então, vamos ouvir aí a resposta do Carlos de Barros e vamos ver se bate, qual é a proposta dele, como fazer aparecer 600 milhões, já que o Fluminense não tem nem perto disso hoje. Boa. O bom é que você entendeu muito já do conceito, Lessa. E só para, de novo, deixar muito claro para todo mundo, a gente colocou esses 6,4 bi como uma proteção para todos nós que somos torcedores. O ponto que a gente pensou foi assim, caramba, a gente já está botando 500 milhões, mas o que impede esses investimentos? Imagina você pega os 500 milhões por acaso, né, é quase um faturamento, é como se você pegasse um ano do Fluminense, falasse, esse ano o Fluminense não tem custo nenhum, vai ser um ano que a gente vai ficar de fora de tudo, a gente vai pegar um ano desse faturamento e vai despejar no caixa do Fluminense. Para ser um presente que veio e entrou. Assim. Então é muito poderoso esse 500 milhões. Mas o que a gente pensou? Vamos fazer... Imagina que entrasse esses 500 milhões e os investidores, ou alguém chegasse e falasse, não, eu quero agora reduzir investimento em futebol, quero começar a vender todo mundo e vou manter um time ali, mas vou começar a distribuir dividendos, não vou focar tanto na performance esportiva. Galera, isso que ele está falando foi o que o Bandeira de Melo fez. O Bandeira de Melo optou por ter times regulares durante 7 anos, mas usar as receitas que sobravam, né, para fazer isso ser utilizado para pagamento de dívida. O que ele está falando é isso. O que ele está propondo, pelo menos o que ele está falando inicialmente, é isso. Dele fazer o que o Bandeira de Melo fez, só que o Fluminense sendo uma SAF. Vamos ver. Estou falando isso só para vocês entenderem que esse 6,4 era para ser um negócio, uma proteção. A ideia foi essa, foi meio que falar, pessoal, esquece, vai ter que investir 6,4 bi, ou então não tem distribuição de lucro, de resultado para ninguém. Tem que investir isso. Então, essa foi um pouco da lógica. E aí, como é que a gente... Entenderam, galera? O que ele propôs com esses 6,4 bilhões é o seguinte, os investidores têm que investir isso durante 10 anos, são obrigados a investir isso durante 10 anos, sem lucro, ou seja, a gente vai ficar 10 anos sem lucro para conseguir atender a isso que o Fluminense precisa. Entendeu? É isso que ele está falando, usando o recurso do clube, obviamente, mas sem ter lucro. Vamos lá. Vai fazer
para chegar nesses 640 milhões que dá de média por ano, né? Dividindo esses... Como chegar nos 640 milhões por mês aí? Primeiro, tem as receitas do clube, eu já vou falar um pouco sobre incremento de receita. Segundo, tem o dinheiro que está entrando, né? O dinheiro entra os 500 milhões, entra as receitas do clube, sai dinheiro para fazer esses investimentos em futebol, que são os 6,4 bi, sai dinheiro para pagar outras despesas do clube e sai dinheiro para pagar a dívida. Então, os 6,4 bi, além dos 6,4 bi, a gente ainda tem que pagar outras coisas. Então, você fez a pergunta correta, mas está faltando dinheiro aí, de onde vai vir esse dinheiro? O que a gente acredita? A gente acredita que com gestão, que já é muito boa, mas com mais gestão, com mais investimento no próprio elenco, com mais premiação, com receitas que vão começar a crescer à medida que o nosso futebol, que o produto, o futebol brasileiro, vá melhorando, inclusive receitas de transmissão. Quando a gente coloca isso tudo... Galera, só uma parada aqui. Você viu o que ele falou? Olha só. Com time de futebol, aí ele está falando aí de você ter receitas relacionadas a premiações, que ele falou. Com boas práticas, que ele falou que tem hoje boas práticas, mas se você precisa de mais boas práticas, é porque não tem boas práticas como deveria. Quando ele fala, olha que ele fala do futebol, ele diz com a melhoria do futebol brasileiro, da gestão... Mas como é que ele pode garantir que vai ter melhoria do futebol brasileiro? Como é que ele pode garantir? Isso não é garantia, isso é uma expectativa. Como é que ele pode garantir que a liga vai dar certo, que vamos ter uma liga superavitária? Isso são projeções. Projeções / expectativa. Então, esse 6,4 bi não é uma garantia. Eu até acho que isso não vai estar em contrato, não. Eu não acredito que ele vai colocar isso em contrato, porque é muito complicado. Se isso estiver em contrato, ele só tem 2 caminhos. Ou botar dinheiro novo, porque se não der certo isso que ele está falando, porque o que ele está falando é que tem uma expectativa. Gente, é uma expectativa. A expectativa é uma coisa, realidade é outra. Se eu sei que eu vou receber a partir de 2027, ao invés de, sei lá, de 200 milhões de cota de TV, eu vou receber 500, se isso já está certo, beleza. O Carlos tem como prever esse aumento e falar, não, esse aumento é certo, então o investimento vai ser tanto. Agora, quando ele tem uma expectativa, que ele está falando de expectativa e não de realidade, me desculpa, Carlos, mas essa proposta de 6,4 bi, se ela estiver em contrato, coisa que eu não acredito que vai estar, porque não dá para ele garantir isso, ele só tem 2 caminhos. Ou ele vai botar dinheiro novo dos investidores para conseguir isso, ou ele não vai colocar dinheiro nenhum e não vai ter lucro. Porque se a penalidade deles for não ter lucro, só isso, tá ótimo. Eu não estou perdendo nada, não estou tendo lucro, e a gente vai fazendo como pode. E aí a gente vai tendo times comuns, como a gente já tem hoje, né? E vida que segue. Mas ele vai mostrar outros caminhos que podem garantir esses 600 bi. E eu queria que vocês vissem aqui. Vamos lá. Mas entenderam a lógica? A lógica é essa. Ele não tem como ele garantir com o que ele está falando aí. Mas vamos embora. No bolo, junto com essa gestão, a gente acredita que o Fluminense terá condição de gerar receita suficiente, junto com esses 500 milhões, para a gente investir esse bolo todo no futebol. Aí a sua segunda pergunta. Só uma coisa, galera, ele está depositando muita expectativa nesses 500 milhões. Por quê? Porque esses 500 milhões você pode zerar, por exemplo, a dívida trabalhista. Se você zerar a dívida trabalhista, apesar que ela está parcelada, você resolve um problemaço. Acaba o risco de penhora para sempre. E o maior risco que o Fluminense tem é da penhora. Tem que analisar também qual dívida que o juro é mais alto. E zerar a dívida de juro mais alto. De repente, por isso que ele está falando do dinheiro sobrar. Porque se você não tem mais dívida para pagar mensalmente, já é um dinheiro que vai sobrar. Mas vamos embora. Poxa, e se não gerar? Se a gente, por acaso, a gente não tiver tudo isso de premiação, e às vezes a bola não entra, a gente vai investir, mas a bola não entra. A gente sabe disso. O que a gente pode fazer? A gente tem a opção, eu quero frisar para todo mundo, é uma opção que eu acho que vale muito, mas é uma opção, e é a cabeça dos investidores, e potencialmente até de novos investidores. A gente tem a opção de sair dos 65% de participação
que a gente vai ter que a gente teria na largada, e ir até 90%. A associação sempre vai ter 90%, no mínimo 10%. Mas essa é uma associação, a gente deixou esse colchão, até é o maior colchão tá explicado. Que todas as SAFs têm, para possibilitar os investidores porem mais dinheiro. Então, tem espaço para colocar mais dinheiro, já com os termos já definidos, então não tem nem discussão, já está definido, para poder cobrir qualquer gap, né? Qualquer diferença que existe. Então, tem essa possibilidade. Adquirir uma parte maior, pagando por essa parte, no caso, ou seja, injetando mais dinheiro também, é um artifício. Exato. Tá respondido o que eu falei, galera. Qual é a proposta? Se eles não conseguirem esse ambiente favorável para os investimentos que eles estão falando que vão fazer, que eu estou dizendo, não é garantido esse investimento, né? Eles vão comprar o resto da SAF que falta comprar, lembrando que eles só podem comprar até 90%, a associação tem que ficar com no mínimo 10%, isso está na lei da SAF, e aí com esse dinheiro novo, que seria algo em torno de 250 milhões, com esse dinheiro novo, que aí vai ter que entrar dinheiro novo, foi o que eu falei para vocês aqui, com esse dinheiro novo, eles conseguiriam pelo menos garantir alcançar esse investimento. Então, é muito importante. Os 500 milhões que eles estão investindo de dinheiro novo na compra do Fluminense, mais o dinheiro lá da dívida de 800 e poucos bi, né, que eles dizem que é o que o Fluminense custa, né? Esse dinheiro novo, 500 milhões, que é o dinheiro que vai entrar novo, não é outro. A dívida vai ser paga com o dinheiro do próprio clube, mas os 500 milhões é o dinheiro novo, poderia ter aí um acréscimo de 200 milhões, 250 milhões, e aí ficaria aí algo em torno aí de investimento total líquido de 750 milhões. Então ele está dizendo aqui que se não conseguir alcançar esse investimento de 600 milhões por ano, ele poderia comprar o resto que falta da SAF, ou seja, ele compraria 60%, poderia comprar agora mais 30%, e aí, com esse dinheiro dos 30%, colocar mais dinheiro novo no clube para tentar resolver o problema e aí sim conseguir ter um investimento de 600 milhões. Ainda assim, seria difícil de alcançar, mas vamos continuar vendo como é que ele vai chegar nesses 600 milhões. Exato. Então tem essa possibilidade. Se a gente quiser botar mais dinheiro, a gente pode aportar e chegar até os 90%. É um pouco disso. E é um número, o 6,4 bi é um número alto, é um número bem forte assim, que a gente colocou, mas a gente acha que ele é condizente com o potencial do Fluminense. Galera, o mais importante disso tudo, dessa promessa que ele está fazendo, dos 6,4 bi, são as garantias sendo mantidas pelas penalidades. Pelo visto, não tem penalidade nenhuma, porque só ficar sem ganhar lucro não é penalidade. Isso não é penalidade. Se você não produz, você não tem lucro. Uma coisa que o Fluminense vai ter que prever nesse contrato são essas penalidades. Porque, assim, simplesmente uma expectativa que se não der certo não tem problema, se der certo, ótimo, se não der certo também ótimo. Isso, assim, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho isso muito temerário. Eu não consegui os 600 milhões, beleza, vida que segue, eu não vou ter lucro e a gente vai tentando, sabe? Aí fica igual como é a associação, não muda muita coisa. O que muda? Não acho que não muda muita coisa, né? Mas vamos lá. No futuro, por uma venda da SAF do Fluminense. O contrato terá garantias de que esse piso mínimo de investimento no futebol, ele será mantido mesmo que o clube seja vendido? Porque uma futura venda eu acho que preocupa todo mundo, porque daí você não sabe para onde vai, né? Não tem como saber e não você tem mais o controle, né, de aprovação ou não. Isso está previsto em contrato, essa garantia? Boa. Olha, o Léo está perguntando se o clube for vendido futuramente, se está previsto uma garantia de investimento. Boa pergunta, Léo. Quando a gente colocou aquele lock-up, né, que é o termo que se usa para isso, de 5 anos, a gente considerou ele como um lock-up bem longo, é muito mais longo que qualquer outra transação que você faz em outros investimentos. E foi até para dar uma sinalização para todo mundo que esse negócio é para valer, que ninguém pode entrar e, né, que nem algumas SAFs mundo afora, que o cara comprava e queria fazer um IPO, queria revender, ninguém quer isso. O fato é que os investidores estão aqui querem isso para o longo prazo. Eu tive, depois até um pouco dessas nossas entrevistas, a gente recebeu várias mensagens de mais gente que está com essa cabeça. Eu recebi de um cara tricolor que saiu do Brasil há 30 anos, que falou, cara, estou aqui nos Estados Unidos, trabalho tecnologia, sou apaixonado pelo Fluminense, fiz um dinheiro, eu quero deixar isso para o meu filho. E assim como ele,
é todo mundo que eu estou representando aqui, todo mundo está com essa cabeça, ninguém está com essa cabeça de depois de 5 anos, vamos ver. Não, não é isso. Não é, eu falo isso tranquilamente. Vocês viram ali o calibre das pessoas que estão investindo no Fluminense e a disposição deles de mostrarem quem eles são, que é muito, muito, muito significativo. Isso aí é, de verdade, para esses caras toparem, botar o nome ali e falar, olha, eu estou investindo no Fluminense, eu queria que todo mundo considerasse isso como um voto, eu peço um voto de confiança em nome dessas pessoas, que é incrível o que eles toparam fazer, eles não fazem outras transações, aqui eles toparam. Então, a ideia é, mesmo que passe esses 5 anos, continuarem. E aí, entre os investidores, se alguém quiser vender, alguém quiser sair, alguém, estou precisando de liquidez, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, eu preciso. A ideia é que entre eles comprem e vendam entre eles. Agora, para ser para cravar aqui contigo, Lessa, como é que vai ser o contrato definitivo? Vai ter alguma amarra para vender para fulano, cicrano, para proteger mesmo? E o que vai acontecer se esses 6, no 7º ano, ainda falta tanto a ser investido? E, por alguma razão que eu, de verdade, não consigo imaginar, mas contrato é para isso, né? O contrato é para prever situações assim esdrúxulas. O pessoal queira vender, mas ainda não vendeu, ainda não executou tudo, essas obrigações, elas vão para o novo comprador, o comprador tem que assumir essas obrigações, entendeu? Então, são coisas que vão ser discutidas nos contratos definitivos, mas eu entendo a pergunta, e aqui, de verdade, a vontade é ficar com o Fluminense, ser sócio do Fluminense, trazer mais sócios para dentro do Fluminense, que todo mundo possa ser dono do Fluminense. Não, claro. Então, galera, isso é muito importante, tá? Essa pergunta do Lessa é importante, por quê? Porque eles falaram o tempo inteiro em valor psicológico, em não sei o quê, né, que o cara tem que amar o Fluminense para comprar, etc, etc. Mas se vier um comprador, uma pessoa que não torce para o Fluminense, tiver interesse de comprar o Fluminense, eles são pessoas de negócio. Eles vão vender. Não tem esse negócio. O cara pode ser flamenguista, vascaíno, eles vão vender. A realidade é que eles vão vender. Então, quem tá dando voto de confiança para a SAF, quer vender o Fluminense, tem que lembrar disso, porque no início todos os discursos são muito bonitos. Tá? Todos os discursos são muito bonitos. Mas ninguém quer jogar dinheiro fora, vocês podem ter certeza disso. Vamos ver se tem mais alguma coisa legal aqui, que eu acho que os pontos principais a gente já viu, né? Vamos ver aqui. Vai mais ou menos dentro dessa linha do investimento, no sentido do quanto há de comprometimento em atacar essa dívida inicial, se o objetivo é cumprir para além da lei da SAF, que diz ali em 20% da arrecadação, já há uma ideia imediata de atacar essa dívida nesse primeiro momento para já dar uma saneada, porque eu imagino que pergunta boa também. Clube menos endividado, com fluxo de caixa saudável, isso permite mais investimento, isso valoriza, até pensando, eu sei que para vocês não é isso, nem para você não está pensando nisso, ninguém está pensando nisso agora, mas até para uma futura venda lá na frente, ou para quem queira vender a sua parte, isso valoriza também essa redução imediata e drástica de dívida, né? E a valorização, não é que a gente né, a gente quer que, por mais que você fique, que você não venda, você quer que o ativo que você é sócio se valorize, né? E o torcedor deveria querer isso, e a associação deveria querer, porque imagina que daqui a 10 anos você tem um ativo que é super valorizado, ou daqui a 5 anos. É melhor, né? A gente vai querer vender, se a gente quiser trazer um investidor de fora para comprar um pedacinho pequeno, por exemplo, ele é melhor que seu ativo seja supervalorizado. Então, a gente quer sim valorizar. E valorizar isso quer dizer valorizar a marca Fluminense, deixar o Fluminense mais em evidência no mundo, trazer mais torcedores. Então, a valorização do Fluminense SAF é importante para a gente. Agora, e você ter uma dívida saneada e controlada é parte disso, óbvio. Como é que o que é a previsão, o que a gente acha que dá para fazer? Além desses 20% que você mencionou, dessa ali da lei das SAFs, porque, imagina agora, o Fluminense está com uma dívida de quase 900 milhões, para um faturamento recorrente que é abaixo disso, né, bem abaixo disso. É uma dívida importante ainda, que foi bem trabalhada, foi bem conduzida nos últimos anos, mas ela é uma dívida alta e com a Selic onde está, consome muito caixa. Esse negócio vai consumindo muito caixa e o RCE, que é esse mecanismo da lei das SAFs, ele acaba protegendo os clubes, mas acaba, né, você sempre tem que limitar um certo tanto do seu faturamento para pagar isso. O que a gente quer fazer em termos práticos? É chegar para os credores e ter uma conversa super na bola com ele, com as pessoas que têm dinheiro a receber do clube, e falar, pessoal, tem um caminho A, que é esse, que está
né, já está dado aí que é o caminho atual do Fluminense, ou você quer, por exemplo, receber tudo isso agora, quitar agora, vamos resolver essa dívida e aí vai ter essa negociação caso a caso e reduzir o que fizer sentido antes do fechamento. Essa é uma condição, inclusive, que a gente colocou para a gente fechar, e é uma condição importante, até para os torcedores, porque né, senão isso faz com que a gente tenha alguma discussão boa com os credores, para que quando e se o Fluminense virar SAF, ele nasça com essa dívida já só aquilo que deveria ser, que não deveria ser pago lá no tempo, dentro, o resto já quitado. Então, galera, o mais importante daí é o seguinte, o que ele disse aí, que eu acho que é o mais importante, tá? Ele falou que vai sentar com os credores do Fluminense e vai tentar abater a dívida. Ele vai tentar chegar para os caras e falar que assim, olha, a gente tem um acordo aqui, vou te pagar em tantos anos, mas eu posso te pagar isso aqui à vista e resolver o problema. Ele é especialista nisso, gente. Eles são negociadores. A empresa dele, o modo de negócio deles, né? O principal meio de negócio deles, que é o considerado, que é chamado de private equity, né? Que é um modelo, uma modalidade de investimento em fundos de capital, né? Em empresas que não estão negociadas pela bolsa. Muitas vezes eles pegam empresas que estão quebradas e eles revitalizam essas empresas, entendeu? Eles assumem como sócio majoritário dessas empresas que estão quebradas ou estão com saúde financeira ruim. É o perfil de negócio do Carlos. Eles pegam essas empresas, levantam essas empresas, se tornam sócios principais, né? Tiram o sócio que está como principal, eles entram como principal, investem capital nessa empresa, levantam essa empresa, depois tornam elas superavitárias e vendem mais caro, e aí recuperam o investimento que fizeram e ganham dinheiro em cima dessas vendas. Então, eles são especialistas nisso, em negociação de dívida. Então, com certeza, isso que ele está falando aí não é mentira, não. Ele não está falando uma coisa, tipo, que ele não tem expertise ou know-how ou competência para estar falando, não. Ele está falando uma coisa que ele consegue fazer mesmo. Esse negócio de abater dívida, ele consegue. Agora, o que a gente se pergunta sempre é o seguinte: um cara que é tricolor, que ama o Fluminense, né? Ele não poderia ter ajudado o Fluminense nesses anos todos aí, ter chegado ao Fluminense e falar: Fluminense, eu estou colocando aqui meu expertise, a minha capacidade em prol do clube, para ajudar a negociar essa dívida aí com os credores, voluntariamente, como torcedor do Fluminense. Não poderia ter feito isso antes? Por que tem que comprar o Fluminense? Porque ele quer ter lucro, né, gente? Então, assim, eu não sou um cara que demoniza o lucro, pelo contrário, se eu pudesse, eu seria um grande empresário. Acho o trabalho de empresário um trabalho nobre, absurdo. O cara gera emprego, o cara faz um país crescer, o cara promove prosperidade. Eu não sou um cara que demoniza o empresário, como muita gente faz aí, que isso é uma ignorância absurda, na minha opinião. Mas o que acontece? O Fluminense, ele é uma paixão, ele não é uma empresa. Eu não consigo ver o Fluminense como uma empresa, eu consigo ver o Fluminense como uma paixão de família. Então, tudo que envolve o Fluminense tem que ser pensado de uma forma muito meticulosa, sabe? Eu acho que, como tricolor, eu não conseguiria pensar no Fluminense para fazer negócio com o Fluminense. Eu já falei aqui 1000 vezes para você que eu não aceitaria jamais trabalhar no clube. Jamais eu trabalharia no Fluminense. É algo que é impossível de acontecer. Né? Eu tenho meu canal que trata de informação de Fluminense, jornalismo, né? Análise de jogo. O canal tem lucro, mas aqui não tem vinculação com o Fluminense. Então, isso que eu me pergunto, por que os caras não ajudaram antes? Por que os caras não chegaram lá e emprestaram sua expertise para o Fluminense? Porque esse negócio de relação sentimental que eles falam, isso tem, obviamente, mas não é o primordial. Eles querem ganhar dinheiro também. Eles estão vendo aí uma possibilidade de ter um grande clube sob o controle deles, né? E isso, de certa forma, me preocupa, porque eu volto a falar, o futebol não é uma atividade lucrativa, é uma atividade que o custo é tão alto contra o lucro. Então, o que eu tenho para mim é que eles querem pegar o clube, sim, para melhorar o clube, etc. Mas eles têm também interesses, que talvez não sejam interesses de lucrar com o clube especificamente, mas outros tipos de interesse que o clube pode possibilitar a eles. Eu não consigo acreditar que seja só amor ao Fluminense, mas enfim. E também tem o lado também, vamos pensar pelo outro lado também. O cara não quer entregar isso na mão de um político, ele não confia no político. Né? Ele acha que doendo o bolso,
ele consiga gerir melhor, sei lá. Aqui ele vai falar da parte da aprovação da SAF. Galera, eu acho que o vídeo está de bom tamanho até aqui. Eu vou tirar aqui rapidamente a minha conclusão a respeito dessa entrevista. Em primeiro lugar, né, parabenizar o Lessa aí pelo trabalho. Ficou muito boa a entrevista, as perguntas muito pertinentes que os torcedores querem saber. Acho que o Lessa foi muito feliz nas perguntas. E minha opinião basicamente aqui, o que está claro para mim, fazendo um resumão do que eu vi, tá? Os caras entendem que o valuation do Fluminense é justo porque eles estão se baseando no faturamento, ou seja, o que eles querem dizer é que o Fluminense é um clube que ele não é superavitário. Ele até consegue hoje ter um certo grau de investimento, porque só tem uma sobra de dinheiro, né, um superávit. O Fluminense está tendo superávit, pelo menos nos últimos 3 anos ele teve superávit, mas quando eles avaliam o Fluminense, eles estão avaliando a dívida e o superávit. É isso que eles estão avaliando. Eles não estão avaliando patrimônio, não estão avaliando Xerém, não estão avaliando nada disso, tá? É muito curioso, porque quando eles falam de Xerém, eles não estão falando dos bens materiais, né? Que nessa proposta vai para eles. Ou seja, a estrutura física de Xerém, que não deveria ir para eles, porque a lei da SAF não obriga você entregar a estrutura física do CT e de Xerém para eles, ela, na proposta ela está indo para eles. E eles não estão precificando isso. Mas quando eles falam, por exemplo, dos direitos federativos dos garotos da base, eles falam no sentido de serem promessas que ainda não se revelaram como garantias. E por isso a precificação fica comprometida. Mas ao mesmo tempo que a precificação fica comprometida para esses jogadores, a precificação não fica comprometida quando eles falam que vão fazer um investimento de 600 milhões, sendo que esse investimento não tem garantia. A mesma garantia que o Xerém não tem de gerar craques para eles, e a gente sabe que gera, não tantos como a gente espera, mas gera, a mesma falta de garantia para isso, para precificar isso, eles não consideram na hora deles dizer que vão botar investimento de 600 milhões, sendo que não é uma garantia também. Vocês entenderam a discussão? Então, quando eles precificaram, quando eles impuseram valuation, o que eles pensaram? Eles pensaram na dívida de 800 milhões e eles pensaram no faturamento anual. Eu não concordo com isso. Eu não sou um especialista em investimento, mas eu sei muito bem que se você está colocando patrimônio de Xerém, físico, material, e você está colocando patrimônio material do CT Carlos Castilho na jogada, você tem que precificar os dois. Vocês têm que precificar os dois. E aí, galera, mas Quintela, não interessa quanto que está sendo vendido porque vai para a SAF. Meu amigo, interessa por quê? Porque baseado no quanto eles estão pagando, investindo de dinheiro novo, a gente pode colocar nas cláusulas contratuais uma obrigação de fazer que pode estar relacionada à dívida. Por exemplo, o que é a obrigação de fazer, gente? Num contrato, você pode determinar o seguinte, olha, isso é a obrigação de fazer. Vocês são obrigados a pagar toda a dívida trabalhista assim que entrar no clube, assim que começar a SAF, os dinheiro novo, sei lá, os 500 milhões novos, tem que cobrir toda a dívida trabalhista do clube, blá, blá, tá? O clube tem que determinar isso para o comprador. Mas não, o que o clube está fazendo? O clube está aceitando todas as... o clube que eu falo é a gestão atual, né? Quem tem que aceitar depois disso é o sócio e o Conselho Deliberativo. Espero que o Conselho Deliberativo breque isso. Porque o que está acontecendo? A gestão do clube, o Mário Bittencourt, lá, os gestores, eles estão aceitando todas as imposições da SAF. Quem vai dizer como a dívida vai ter que ser paga é a SAF, e não o clube. Você entendeu? A SAF vai assumir e a SAF vai determinar qual vai ser o modelo de pagamento da dívida. Sendo que, na minha opinião, isso tem que estar previamente definido pelo clube quando ele vender para a SAF. E não a SAF que tem que dizer. Isso é um erro, na minha opinião. E para mim ficou claro quando ele falou do valuation. Porque ele está precificando no valuation faturamento e dívida. Ele não está precificando o Xerém. Vocês entenderam isso, né? Xerém e CT, Carlos Castilho, não estão precificados. Estão entrando no bolo baseado no que eles previram. E foi isso que o Carlos de Barros falou, né? Dívida / faturamento. Para piorar a situação é isso. Vou entrar na dívida já. Acho que eu tô pulando um pouco, né? Tô acabando pulando aqui. Mas enfim, então esse é o valuation. Vamos pôr o valuation. Vocês entenderam o que é o valuation, né? O valor do clube, como é que eles precificaram o valor do clube, né? Eles estão levando o CT de Xerém, o CT Carlos Castilho,
os contratos profissionais de jogadores, os direitos federativos da base, mas não estão precificando isso, porque a precificação que eles estão dando é apenas para dívida barra faturamento anual, ok? Beleza. Dando sequência, um outro resumo que eu faço é sobre os 6,4 bi. Os 6,4 bi ficou claro, no resumão aqui, tentando fazer um resumão, que ele criou uma meta, que ele trata essa meta como garantia, mas não tem garantia. Desculpa, não é uma garantia. Porque ele deixa claro que se não conseguir alcançar os 600 milhões, ele vai comprar mais 30% para fazer um investimento de capital novo, seria algo em torno de 200 milhões, para tentar alcançar esses 600. Ainda assim, eu não consegui entender como é que ele vai alcançar. Aí, quando ele explica como ele vai conseguir, ele coloca só coisa subjetiva, como, por exemplo, melhores práticas de gestão. Realmente, melhores práticas de gestão melhora os gastos, você diminui gasto e automaticamente tem mais receita, mas isso não é uma certeza, isso é uma expectativa. Aí ele falou também, além disso, das melhores práticas, dos contratos de cota de televisão que estão para ser recebidos. Esses aí você pode até dizer que são garantias, mas não teve aumento significativo dessas cotas, ou seja, é o mesmo padrão atual. Eles falam também da melhoria do futebol brasileiro, da gestão do futebol brasileiro, que alguém aqui acredita que o futebol brasileiro vai ter um up, vai virar uma potência? A gente pode até acreditar, mas alguém tem certeza de que isso vai acontecer? Então isso não é certeza, Carlos. Você não tá. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Esse 6,4 bi não é uma garantia, como ele fala. Isso é uma expectativa. Ah, Quintela, mas se ele não cumprir essa expectativa, o que acontece? Ele falou. Ninguém vai ter lucro. Essa é a penalidade. Isso não é justo. O conselho tem que colocar lá que a penalidade é colocar dinheiro novo. Fazer um aporte dos próprios investidores. Ou então, vender o clube melhor. Pagar a dívida. Se pagar a dívida trabalhista toda, zerar ela, eu tenho certeza que vai ter dinheiro sobrando. E aí sim a gente consegue alcançar os 600 bi. Os 600 milhões por ano. Zerou a dívida trabalhista, zerou as dívidas tributárias que tem juro alto, tudo que é Selic. Vamos zerar tudo que é Selic e vamos zerar a dívida trabalhista. Se zerar isso, com certeza 600 milhões vai ter para investir. Ah, Quintela, mas é isso que eles estão falando. Mas aí a gente vai ter que acreditar neles. A gente vai ter que confiar nos caras. Vocês estão dispostos a confiar nos caras? Eu não tô. Eu só confio no meu pai e no meu irmão. São as únicas pessoas no mundo que eu confio. Meu pai e meu irmão. Confio na minha esposa, na minha mãe também, óbvio. Mas talvez sejam as únicas 4 pessoas no mundo que eu confio. No resto eu não confio em ninguém. Se vocês quiserem dar um voto de confiança para os caras, é com vocês. E por último, ele fala sobre como ele iria pagar a dívida. E aí sim eu achei interessante. Ele fala que iria negociar com os credores individualmente e iria propor um pagamento de uma vez, ao invés de ficar pagando durante anos. Seria muito mais barato para o clube fazer isso, iria evitar de ter gastos a longo prazo. Isso é uma expertise dele, do Carlos de Barros, das empresas dele. Isso eu acho que ele consegue tranquilamente, né, pagar a dívida muito mais barata do que ela custa hoje. Mas eu volto a falar, por que ele não emprestou isso ao Fluminense antes? Entende? É isso que a gente não consegue entender. Sabe? Mas quanto à dívida, ele está mostrando uma estratégia dele para pagar a dívida. Volto a falar. É uma estratégia dele para pagar a dívida. Estratégia do Carlos de Barros. Quando, na verdade, na minha opinião, não poderia ser uma estratégia dele. Na minha opinião, o clube deveria, no contrato, determinar como e quando essa dívida tem que ser paga. Porque aí o clube iria garantir que essa dívida ia ser paga em contrato. Ah, Quintela, mas a lei da SAF diz que é em 10 anos. Mas será que é ideal deixar desse jeito? Eu sei que ele tem que pagar em 10 anos, a lei fala isso, mas vamos supor que ele faz que nem o Textor. Não paga nada nos 3 primeiros anos e deixa para o final do contrato. E chega no final do contrato e não consegue. Sabe o que vai acontecer? Ele vai pedir recuperação judicial. E aí a gente vai voltar a todos os problemas da SAF anteriores à SAF que a gente já tinha. O Fluminense precisa seriamente trabalhar em seu contrato, né? Aí sim, garantias de
de pagamento dessa dívida e temporalidade desse pagamento. Porque senão, meu amigo, você vai estar entregando na mão dos caras praticamente tudo. Então esse é um ponto importante. E é isso, acho que são os principais pontos. Esse é meu resumão aqui sobre o React que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Parabéns mais uma vez ao Lessa aí. Estou colocando o link do canal do Lessa aqui embaixo. Eu sei que ele nem precisa, o canal dele é muito maior que o meu, mas é o justo, né? Dando créditos aí ao Vitor Lessa. Valeu, galera! Saudações tricolores. Ó, Resenha Express mais tarde aí. E hoje tem os 3 tenores. A nossa live aqui às 5h30 da tarde. Eu, Laranja Tricolor e o meu querido amigo Sérgio Moretti do canal Vamos Tricolores. Vamos estar aqui às 5h30. Um abraço, galera. Valeu!